Quem viveu a infância há algumas décadas cresceu achando natural algumas brincadeiras maldosas entre crianças. Não que muita coisa tenha mudado na infância de hoje. Agressões físicas, desqualificações morais e perseguições ainda colocam à prova a resistência emocional e a popularidade entre os amigos. Mas hoje o que às vezes era considerado brincadeira leva outro nome: bullying. E junto com esse termo americano, que vem de valentia, nasceu uma grande discussão no mundo todo. Não, brincadeiras de mau gosto e perseguições não são coisas normais. Hoje a gente vai dedicar o programa a uma conversa sobre bullying. Os nossos convidados são Mar Júnior, diretor de teatro e fundador da companhia Atores de Mar, e Marcelo Caldeira, diretor do Pedro II de Niterói. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje, conversando sobre um tema que é tão importante, né, que permeia a vida de tanta gente. Então, eu queria começar trazendo as experiências de infância de vocês, porque isso sempre fez parte da infância, até, mesmo a gente não discutindo da forma que se discute hoje. Mar, como é que foi a sua vivência em relação ao bullying? Em 2003, eu estava com trabalho e descobri o que era bullying. É o nome bullying. E aí fui pesquisar e percebi que eu tinha sofrido e tinha praticado bullying. Foi aí que eu desenvolvi um espetáculo de teatro que tem o nome bullying e que a gente não podia botar o nome bullying porque não era aceito pela sociedade. Não era aceito ou não era reconhecido ainda? Não era aceito. O nome bullying assustava. As pessoas já sabiam o que era bullying. Os diretores de escolas e tal já assustavam com o nome. Tanto é que eu só consegui implantar o nome a partir de 2009, que até 2008 a gente tinha que colocar outros nomes para que a gente pudesse penetrar nos ambientes. Mas eu queria, antes de a gente chegar no seu espetáculo, eu estou até aqui com algum material seu que eu quero mostrar para quem está assistindo, mas antes disso eu queria que você me trouxesse suas histórias de infância. Você está dizendo que sofreu bullying. Como é que era isso? A gente fala muito de bullying dentro das instituições de ensino, mas elas começam dentro de casa. A perseguição começa dentro de casa. Eu relato um desses momentos da minha vida, que eu fui um cara tão perseguido pelo meu pai que eu tentei ser jogador de futebol, né? Então, quer dizer, na verdade, já em casa... Desde cedo, muito cedo. Eu quero até, se você me permitir, ler um trechinho do seu livro, mostrar para os nossos telespectadores, mas antes eu queria trazer o Marcelo para a nossa conversa. Marcelo, você como diretor de uma grande escola como Pedro II, com muitos alunos, também teve vivências na infância. O que você traz da sua vivência infanto-juvenil, vamos dizer, nessa área, para aplicar na sua vida profissional hoje? O que isso te traz de experiência? Bom, eu nunca fui vítima propriamente de bullying, mas testemunhei casos nas escolas que eu estudei de colegas que acabavam sendo vítimas. Um caso que me vem aqui à mente agora, que eu lembro que no antigo segundo grau, né, que a gente chama de ensino médio hoje, um colega de turma, ele era uma pessoa muito retraída, muito isolada, não se relacionava muito com as pessoas, e aí tinham alguns colegas de turma que implicavam com ele o tempo todo, insistiam, e um dia ele teve um acesso de fúria, né? Depois de muitas vezes ser importunado, teve um acesso de fúria e teve uma agressividade que ninguém imaginava que poderia partir dele. Então, das situações que eu vivenciei, essa foi a mais marcante que me vem à mente agora. E depois que eu me tornei professor, eu sempre observei muito isso, aquele aluno que às vezes é muito isolado e aquele isolamento normalmente traz alguma dificuldade de aprendizagem, então isso sempre despertou a minha atenção. E, enfim, sempre procurei buscar o setor de orientação para encaminhar uma solução, uma conversa para resolver o problema. Depois que eu me tornei diretor lá na escola, no campus de Niterói, eu tenho uma equipe lá de orientadoras muito comprometidas, né? Então a gente sempre atua muito na identificação do problema, entendeu? Embora tenham sido poucos... Desculpa te interromper, mas até porque depois fica o menino agressivo, né? Como se aquilo ali tivesse sido... Comigo isso aconteceu assim, eu virei de 12 para 13 anos, sofrendo, e tinha um cara na rua que me perseguia, eu tinha medo, só olhar para ele me dava pavor, eu tinha que dar volta ao quarteirão, minha mãe me mandava comprar pão, eu dava volta ao quarteirão inteiro para ir na padaria aqui da esquina, até no dia que ele descobriu isso.
E aquilo me dava muito medo, viu, cara, eu tô falando com vocês, me vem toda a imagem de toda a situação. As sensações voltam também. E eu, como é que eu virei? Nesse dia eu estava passando, para você ver, ele da sacada dele, que ele morava numa casa de cômodo, na época, casa de cômodo, várias famílias moravam, né? Ele morava na parte de cima e ele me ameaçava dali, eu já saía correndo, ele longe, né, para vir para mim. Só que nesse dia... Teve um cara que falou assim, como é que se pode, o filho de um policial ter medo de um cara desse? O cara começou a falar tanto, rapaz. Também muita coisa brota dessa necessidade de O valentia ódio masculina, cresceu, né? eu invadi a casa dele, esse menino chorou tanto, eu não precisei nem tocar nele. Daquele dia em diante, eu virei agressor e gostei de ser valentão, esse é o problema. Isso é uma questão importante, né? Vou mostrar aqui seu livro, Mar, para a gente... Assim, você conta várias histórias aqui, eu já estava lendo um trechinho, mas como você já me trouxe uma delas, eu acho que bem representativas, né? Eu conto várias historinhas, é um livro curto, né? Você fala aqui de um médico que... É um oftalmologista. Um oftalmologista olhou para minha mãe e disse assim, olha, o seu filho... Vou resumir, né? O seu filho não tem problema de visão, ele enxerga. Não pode, mas as letras... Não, mãe... Não tem problema de visão. O problema dele é que ele é burro mesmo, é ignorante, não sabe as letras. E eu não sabia mesmo. O grande problema é que... Existe um parâmetro de que em idade cada criança tem que saber tudo, né? Eu não sabia. Eu aprendi a botar um cadastro com 10, 11 anos. Ver relógio, eu conto isso aí no meu livro, bem tarde. Agora, lógico que isso tem um motivo. Isso é uma questão, né, Marcelo, que a escola precisa estar muito atenta a isso, que cada criança tem seu tempo e esse tempo, muitas vezes, abre esse espaço, né, para uma desqualificação de outros alunos, enfim. O que eu entendo é que a escola ela deve sempre estimular a cooperação, o trabalho conjunto entre os alunos. Vou te citar um exemplo prático lá no campus de Niterói. Há muitos anos atrás, a equipe de coordenadores, nós tínhamos lá uma coordenação por cada série. Então, eles criaram um trabalho, um ensino colaborativo, que é um trabalho 100% voluntário, o aluno não recebe nada, mas são aqueles alunos que mais se destacam em alguma disciplina para ajudar aquele colega que tem alguma dificuldade. Então, isso acaba sendo muito bom para poder integrá-los, né? Assim como atividades na área da música, de artes visuais, que dependem muito da harmonia entre os alunos, do entrosamento do grupo, do conjunto, né? Isso tem nos ajudado muito. O que é importante é que a escola é realmente um grande foco de acontecimento de bullying, mas acontece em outros lugares, inclusive em casa, quando um pai ou uma mãe desqualifica uma criança. Porque cada criança vem de uma família diferente, uma fé diferente. Com seu tempo diferente, seu tempo, isso é tudo complicado. Mas uma coisa que ele relatou, só para finalizar aqui, como eu sofri dentro da escola e depois vim praticar, eu quero dizer o seguinte, que na maioria das vezes é difícil você constatar o bullying, os próprios professores, porque quem pratica, não pratica na frente de ninguém. Uhum. E às vezes é subjetivo, né? E muitas das vezes até o cyberbullying, que é pelo computador, ele não mostrou a cara dele, ele botou um perfil lá que não é de ninguém. E a gente vai falar de cyberbullying porque hoje é realmente um grande problema social. Agora eu tenho que fazer um intervalo rapidinho e no próximo bloco a gente vai ver alunos de uma escola da Zona Norte do Rio contando suas experiências de bullying e a análise da psicóloga Nazaré Pinheiro sobre essas vivências. O intervalo é rapidinho, não sai daí. Estamos de volta e no programa de hoje a gente conversa sobre bullying. Agora você vai ver alunos de uma escola da Zona Norte do Rio contando suas experiências com o bullying e a análise da psicóloga Nazaré Pinheiro sobre essas vivências. O tema de hoje é bullying, a gente veio conversar com a doutora Nazaré Ribeiro, mas antes da gente conversar, a gente vai assistir um vídeo de uma produção que a gente fez há um tempo atrás. Quem aqui pratica o bullying? Mais ou menos. Nossa turma tem muito, hoje já teve já. Zoação dos garotos querendo aparecer. Nós estava pegando um colega, jogando no chão, ele ficava batendo, aquele menino ali. Agredindo fisicamente? Não, mas brincando. Era de brincadeira. Uma brincadeirinha de mau gosto. Ele se sente mais assim,
querem mostrar para os outros, né, que eles são mais fortes, né? Ele acaba ficando popular, juntando mais pessoas ao redor dele que acabam fazendo a mesma coisa. Tá com a turma, com os colegas, e aí sempre tem aqueles que falam, se você não fizer, que você é bobo, que você é isso, aquilo. Quem são as vítimas escolhidas geralmente? Falam que são feios, que não são muito inteligentes ou são inteligentes. Aqueles alunos que sempre perguntam pro professor, que fazem perguntas, os estudiosos. Se reagir, aí mesmo que eles vão cair em cima, vão ficar brincando, zoando, mais ainda. Como é que você se sente quando você olha, vê isso acontecer? Eu tento fingir que não vejo. Eles ficam reprimidos de não falar, né? Porque se misturar também é zoado, isso pode sofrer também. Essas pessoas carregam consequências na idade adulta? A vítima, ela fica muito traumatizada, às vezes ela para de ir para a escola. Fica desestimulado a estudar, é muito tímido. A cultura do bullying vem de casa ou se aprende na escola? Os dois. Qual é o papel dos pais para evitar o bullying, tanto para uma criança vítima quanto para um agressor? É falar que isso é errado, falar com os professores também para ficarem de olho. Acho que às vezes os pais nem sabem. Apanha em casa, aí que eles contam nos outros na escola. A educação é tudo, né? Porque senão, se eles em casa são assim violentos, aqui na escola vai ser também, né? A escola tem que estar presente, né? Verificando e mostrando isso. De que forma o professor pode agir para evitar o bullying? Repreender, né? Botar de castigo, chamar os pais, conversar. Parar as pessoas quando estão brigando. Ou então levar para a coordenação. Fica uma situação complicada, porque os alunos não respeitam o professor. Garota aqui também na escola que botou cola da cadeira da professora, a professora caiu. Qual é a solução para isso? Alguma punição mais severa que faça acordar e que não participe, né, mais disso, né? Qual é a sua parte nisso? Parar com a violência e começar com a educação e tirar 10 nas provas. Tem bastante coisa para discutir, né? Doutora, existe um limite entre a brincadeira e o bullying? Pois é, Eduardo, o que acontece é que assim, o bullying, ele vai além da brincadeira. Eu costumo dizer que brincadeira é quando as duas partes se divertem. A partir do momento que você está sendo agressor, que você está falando uma palavra que você percebe que o outro não está gostando, já deixou de ser brincadeira. E quem pratica o bullying, né? Essas crianças que a gente viu aqui, a maioria crianças, adolescentes, eles têm noção do que estão fazendo realmente? Pois é, você viu que tem uma menina que falou que a pessoa quer ser popular, né? Então tem esse estigma de que o bullying, a pessoa que pratica o bullying, ela vai ser mais popular. Nem sempre, às vezes ela faz até com essa intenção. Um outro menininho falou, a gente é agredido em casa, então a gente agride também. Então pode ser uma defesa, nem sempre o bullying é aquela pessoa forte, independente, com autoestima alta, nem sempre. E as vítimas, o perfil, geralmente, qual é? Pois é, geralmente são pessoas que já se sentem, por algum motivo, excluídos. Acho que teve um depoimento aí no seu vídeo também, que está muito bom, que fala, a pessoa às vezes ou estuda muito ou estuda pouco, ou seja, não é só as pessoas que são alunos ruins. Os alunos, os conhecidos como nerd, às vezes eles fogem da curva e acabam... Você viu que a menina falou, a gente não estuda tanto, ele estuda, então ele é diferente ou diferente, eles usam isso. E a pessoa que não consegue superar isso, que danos pode causar na vida? Danos emocionais, psicológicos, muitas pessoas vêm fazer terapia, eu tenho adultos hoje que vieram por causa disso, a questão da autoestima, né? A pessoa fica com a autoestima fragilizada e pode progredir até para outros transtornos, que eu acho isso muito importante. A fobia social, eu peguei clientes que se autoflagelavam, puxavam cabelo, alguns se cortavam, só usavam manga comprida para esconder. E doutora, está muito comum o bullying agora pela internet. Fala um pouco, até da experiência que a senhora tem aqui no consultório. Sim, o cyberbullying é cada vez mais comum porque a linguagem da internet não tem mais volta, né? Ela é inclusiva, então assim, todas as pessoas usam, umas para o bem e outras para o mal. Então assim, a internet é maravilhosa, tem acesso à informação, mas também algumas pessoas pegam conteúdo, uma foto, né, de alguma pessoa que ele quer agredir, às vezes já agride na escola e se estende pela internet. O papel dos pais toda essa história, essa situação. Pois é, o papel do pai é muito importante, assim como da escola também. Só que eles ficam numa situação de que às vezes eles não sabem. É claro que mencionaram, às vezes a criança dá algum sinal em casa, mas é um sinal que o pai não tem às vezes, né?
prática para perceber. Chega perto do seu filho, pergunte, tenta não invadi-lo para que ele possa dizer, porque se ele achar também que o pai vai na escola e vai reclamar, às vezes não é a melhor solução. Então a importância da escola estar preparada para ouvir esse pai que vem e não alardar logo para a escola, saber lidar com cuidado, com sensibilidade para não expor a criança ainda mais. O presidente está para sancionar uma lei para que o professor seja treinado, né, capacitado para lidar com situações como essa. O que a senhora acha a respeito disso? Eu acho ótimo, Eduardo, porque eu escuto aqui no consultório as crianças falarem de coisas que às vezes porque eles são hiperativos, porque tem TDAH, ou seja, tem outro transtorno, e a professora, como não sabe lidar às vezes com isso, ela acaba cometendo bullying, ela, a professora, sem perceber. E isso tem um dano ainda maior, porque você imagina, a professora é uma formadora de opinião, né? Se ela fala alguma coisa que dói na criança, isso pode se arrastar até a vida adulta. Eu recebo adultos que falam, minha professora disse isso para mim, disse que eu não ia conseguir, disse que ainda bem que você ficou quieto hoje. Então, é importante ter cuidado com a fala. Doutora, qual seria então a solução para o bullying? Acho que não sei se a gente pode usar a palavra solução, né? Mas eu acho que a informação é o melhor remédio, como você falou da lei, das escolas. Eu sou psicoterapeuta e eu faço um trabalho junto às escolas. E você dando a informação para os profissionais, para os professores, para a escola, para os pais em especial, você pode minimizar esse sofrimento, sim. Eu acho que é a nossa melhor estratégia. Estamos de volta e no programa de hoje a gente conversa sobre bullying. Comigo no estúdio, o diretor de teatro Mar Júnior e Marcelo Caldeira, diretor do Pedro II de Niterói. Gente, primeiramente a gente finalizou o primeiro bloco do programa falando de cyberbullying, que também é citado na matéria que a gente viu no bloco seguinte, que é uma nova forma de violência, né, virtual e que, mais grave ainda, ela fica ali registrada, né? Como é que se lida com isso, com essa novidade? É mais intenso, menos intenso? Qual a opinião de vocês sobre isso? Eu acho que é difícil quantificar a violência. A diferença básica que eu percebo é o seguinte. No caso do bullying, tal como ele sempre aconteceu, a gente observa muito que na hora do recreio, a menina fica isolada, não se relaciona com ninguém, ou você visualiza uma situação de agressão. No caso do bullying virtual, essa agressão extrapola os limites da escola. Às vezes a pessoa está em casa, na hora de dormir, está recebendo mensagem na rede social, cria um perfil falso. Então é algo que é muito mais novo e é mais complexo de enfrentar. Hoje mesmo, especialmente no momento que nós estamos aqui, lá no colégio agora, está tendo uma palestra, uma oficina do Ministério Público, tratando exatamente sobre esse assunto. Importantíssimo, né? Esse tipo de iniciativa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Para poder capacitar os profissionais da escola a como enfrentarem melhor essa situação. O que eu pessoalmente entendo é que quanto mais o jovem tem confiança na instituição, nas pessoas que trabalham lá, para que ele possa também relatar o seu problema, isso ajuda muito a que ele seja enfrentado. Não só o jovem, como a família também. É interessante também citar que o cyberbullying, ele, acho que mais do que o bullying normal, comum, ele envolve adultos também, né? E leva a situações trágicas. Como é que você avalia isso, Mar? O que mudou? Você que faz todo um trabalho em volta, né? Em torno desse tema. Eu quero falar da solução. Eu acho que a solução está na família. Quando você não tem a família, a estruturação da família, você não pode ter seres humanos melhores. A gente só fala toda hora do problema do bullying, do cyberbullying, e a gente quer fechar os olhos, fica cego, surdo e mudo, e não vê que o problema está relacionado na família. Agora, vocês viram os depoimentos das crianças, né, nas ruas? Assim, é interessante que elas são muito espontâneas, né? Verdadeiras. Né? Verdadeiras, e é natural para elas aquela brincadeira. Eles realmente... Ali tem um menino que ele foi a vítima do bullying que os outros estão citando, né? E que para eles... uma brincadeirinha de mau gosto, ou então até agressões físicas são permitidas, né? E até a professora, né, entra na história do bullying, assim. Qual a importância de pelo menos se dar conta disso, Marcelo? Deles perceberem que ali tem uma situação que não deveria ser normalizada? No depoimento da psicoterapeuta, ela abordou uma maneira muito interessante. Quando você tem uma brincadeira que as duas partes consentem, é uma brincadeira. Quando uma das partes está incomodada, deixou de ser uma brincadeira.
não sei se é o que o objeto da tua pergunta, mas eu acho o seguinte, que o importante é a identificação imediata do problema. Não é normal, por exemplo, um jovem ficar isolado, né? Se ele está muito isolado numa hora do recreio, alguma coisa diferente está acontecendo, né? Eu, como profissional, como professor, eu sempre achei, ao entrar em sala de aula, eu sempre tive 2 princípios básicos primeiros na minha cabeça. Primeiro, lembrar de quando nós éramos alunos, né? Que as gerações mudam, mas as angústias, né? Muitas vezes não mudam. E se fosse nosso filho do outro lado, como que nós estaríamos lidando com a situação? Então, se um aluno tem um problema de autoestima, tem alguma dificuldade, o nosso papel é não só atuar, como buscar outros setores da escola que possam nos ajudar. Socializar. Né? Trazer para dentro de si do problema. Vou dar um exemplo. Um profissional na escola que é essencial para esse diagnóstico é o que as escolas normalmente chamam de inspetor de aluno, né? A gente chama de assistente de alunos no Pedro II. Por incrível que pareça, às vezes o aluno, a aluna, tem muito mais liberdade para falar com eles sobre o problema do que, às vezes, com outro profissional. Com o diretor, então, ele sempre tem aquela ideia do diretor no gabinete e tal, mas com o inspetor, ele geralmente ele se abre bastante. Acho que foi até abolido isso, quase nenhuma escola mais tem inspetor. Né, lá no Pedro II na verdade, o inspetor fica ali observando o momento do lazer, né? Que durante a sala de dentro da sala de aula é mais difícil, talvez, essa espontaneidade acontecer, como acontece no recreio, como acontece nos corredores da escola, né? Agora, o que muda com essa lei sancionada pela presidente Dilma em prol de realmente se observar essa questão do bullying? Traz, inclusive, a proposta de que os professores sejam treinados para entender. Vocês acham que isso é suficiente? Prefiro nem comentar. Eu não vou dizer que é suficiente, mas eu acho importante que o governo federal tenha chamado para si o problema. Eu acho que você ter uma lei, uma política de Estado, federal, uma política de Estado apontando o problema, determinando que as escolas discutam, capacitem os profissionais, eu considero isso essencial, sim. Agora, a participação dos pais, que é citada ali também, né? Ela cita, no caso, os seus pais, por exemplo, Mara, eles tinham conhecimento de tudo que você estava vivenciando? Bom, eu vivi dentro de casa, né? Só não tinham se fechasse os olhos. Isso é muito grave, né? Porque... E um detalhe, só para completar lá o raciocínio da primeira, eu me descobri tudo isso que aconteceu comigo, da minha falta de condições de ver uma hora, botar um cadastro, saber as palavras, etc., porque eu tinha um problema de cérebro, porque o meu pai, com muito pequenininho, com um ano e meio, batia com a minha cabeça na parede. E isso, eu fui crescendo sem saber nada disso, sem saber nada disso. Até a própria violência emocional já causa esse tipo de atraso, né? Eu nem esperava que você dissesse essa questão da agressão física, nem se fala, mas a agressão emocional, o medo de não estar satisfazendo, de não estar correspondendo, eu tô com 54 anos, né? Com 49 anos, eu estava 6 anos sem carteira de habilitação, dirigindo, porque eu tinha medo de fazer uma prova. Eu era convidado para fazer algum teste, uma televisão, alguma coisa, eu não ia porque eu tinha medo de fazer um teste. Eu parei de estudar, então eu conseguia quebrar todos os meus fantasmas aos quase 50 anos de idade, sabe? E imagine, eu com 50 vivi a vida inteira sofrendo por uma situação que podia ter acabado com a minha vida. Eu tentei o suicídio. Agora, o mais importante que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que a partir do momento que eu soube, meu pai já morto há muitos anos, que eu soube que o porquê que meu pai agia daquela forma comigo, eu consegui perdoá-lo. Então, bom para mim, ruim para ele. Passa de geração para geração, né? Eu consegui perdoá-lo porque ele perdeu o irmão com 11 anos no elevador e foi acusado pela mãe a vida inteira de ter sido seu assassino. Isso é uma coisa que passa realmente... A educação passa de pai para filho, né? Você tem que cortar esse ciclo em algum momento. Agora, eu queria trazer de volta a participação dos pais com você, Marcelo. Como é que você percebe a participação dos pais no Pedro II hoje? Como é que vocês lidam com isso lá? No caso, ela fala que é importante que isso seja feito de uma maneira adequada, porque senão a criança passa a sofrer mais bullying ainda, né? Tipo, pediu socorro para os pais. Como é que vocês lidam com isso? Bom,
a participação da família é essencial. Como eu falei aqui no início, lá no campus de Niterói, nós praticamente tivemos pouquíssimos casos de bullying. E sem a parceria com a família, é muito difícil encontrar uma solução. Eu acho que se a escola trabalha a tolerância, a convivência com as pessoas diferentes, por qualquer que seja o motivo, isso é essencial. Você criar um ambiente, eu acho que criar um ambiente de tolerância, eu acho que a criança ir para a escola, se sentir à vontade, ser ela mesma na escola, eu acho que isso é essencial. Trazer a comunidade, né? Quer dizer, os pais são fundamentais para que haja esse elo entre os profissionais de educação e eles, para que os filhos possam tentar conviver melhor entre eles, porque a gente sabe que todo mundo, ninguém é igual. Então, aceitação das diferenças é fundamental. A gente precisa aceitar. Uma coisa que eu queria, para finalizar, dizer é que na hora que realmente tiver esse trabalho de prevenção nas escolas, em casa, nas ruas, nas cidades, com certeza o cyberbullying também vai parar de acontecer, né? Tudo uma questão de consciência. Gente, eu queria agradecer muitíssimo a participação de vocês aqui com a gente. Muito obrigada. E você, já sofreu ou praticou bullying? Então compartilha com a gente. É só entrar em contato pela nossa página ou ligar gratuitamente. E obrigada por acompanhar a gente aqui pelo Canal Saúde, pela internet ou por um dos nossos canais parceiros. Não vai faltar a nossa próxima Conversa em Família. Tchau!